Oi para você que está com a gente nessa edição do Cultura e Saber. Hoje a gente desembarca aqui na capital paulista, na Livraria Martins Fontes, e temos a honra de receber um convidado muito especial. Estou falando do Antônio Carlos Magalhães, que tem uma longa trajetória na segurança pública, na Polícia de São Paulo e também como autor do livro do qual nós vamos conversar hoje, O Poder do Alerta de 2025. Magalhães, muito prazer estar com você aqui, muito obrigado pela sua presença. Queria começar perguntando o quanto da sua trajetória foi importante para consolidar tudo nessa publicação. Bem, boa tarde, Marcela, boa tarde a todos que nos assistem. Primeiramente, queria agradecer a Deus essa oportunidade de estar aqui com você, divulgar meu livro. Realmente, você começou por um aspecto muito interessante, que é toda a minha trajetória, né? Então, eu comecei novo, com 18 anos, entrei na Polícia Militar, fiquei durante 23 anos, fiz Academia do Barro Branco, trabalhei em unidades operacionais, trabalhei em assessorias militares também, tanto no Tribunal de Contas quanto na Assembleia Legislativa, onde eu tive a satisfação de trabalhar durante 5 anos como assessor militar lá. Fui ajudante de ordens do presidente, na época, o deputado Barros Munhoz, que foi um grande professor, né? Acho que de todos nós. Ele, salvo engano, é o decano hoje na Assembleia, né? E é um poço de sabedoria, tanto na área jurídica quanto na área política também. E aí, em 2014, eu passei no concurso de auditor de controle externo no Tribunal de Contas, e aí eu fui para a reserva não remunerada como capitão da Polícia Militar, e comecei minha trajetória no Tribunal de Contas em 2014. De lá para cá, eu passei pela área da fiscalização, ou seja, tive em loco, fazendo auditorias em loco. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Edgar Camargo Rodrigues, foi um grande conselheiro, que nos deixou no Tribunal de Contas em 2023. E trabalhei também no Ministério Público de Contas, trabalhei novamente na fiscalização. Hoje tive o convite, que muito me enaltece, de trabalhar no gabinete do conselheiro Wagner de Campos Rosário, né, que tem uma vasta experiência no controle interno, na Controladoria Geral da União, na Controladoria Geral do Estado, e fiquei muito satisfeito com o convite que ele me fez para compor o gabinete dele desde o dia da sua posse, em Que é 25 de recente, setembro, né? em 25 de setembro agora. Mas em 2022 eu comecei o meu mestrado, fiz o mestrado na Uninove, estou fazendo doutorado agora, e o livro é o produto da minha dissertação do mestrado, aonde eu procurei dar a real importância para o papel de orientador do tribunal, essa função pedagógica que o Tribunal de Contas tem, por princípio, porque não é um órgão só sancionador. Então, é um órgão que, muito mais, ele instrui, ele abre os caminhos, ele aponta os nortes para os gestores, né? Principalmente os novos gestores que, por vezes, estão no primeiro mandato, como prefeito, ou em secretarias, autarquias. O Tribunal de Contas de São Paulo, hoje, ele fiscaliza mais de 3.400 órgãos, né? Nesses órgãos, a gente vê todas as prefeituras, com exceção da capital. Então, são 644 prefeituras, 644 câmaras municipais. Fora isso, todo o governo de São Paulo, todas as empresas dos municípios aqui de São Paulo, as autarquias, fundações. Então, é uma missão muito importante, uma missão difícil, né, porque é difícil você estar em todo lugar. E essa parte pedagógica, acho que é uma das funções mais importantes e mais gratificantes para o tribunal. E eu tive a satisfação de estar, na época, no gabinete do Dr. Edgar, quando os processos de acompanhamento de execução contratual, que é o tema central do meu livro, eles passaram do seu processo físico para o processo eletrônico. E aí... A gente está falando de quando? Isso foi em 2016, 2017. Uma mudança recente. É uma mudança recente, porque é o avanço da tecnologia. Isso aí é uma marcha que não tem volta, né? Então, mais para frente eu vou até falar dos próximos projetos, mas a evolução ela está passando pela evolução tecnológica também. E o tribunal não fica para trás.
nós temos um departamento de tecnologia da informação, com o diretor Fábio, Vaz, Davi, são pessoas de extremo conhecimento e posso dizer que tem vários prêmios que eles já ganharam nessa área também. Fábio todo dia, ou toda semana, ele está ganhando um prêmio diferente com os trabalhos que o tribunal vem fazendo para ficar na vanguarda dessa área de tecnologia também. E com isso o processo eletrônico ele deu vida para os acompanhamentos da execução contratual. Então eu observei que nesse acompanhamento ele merecia um tratamento diferenciado, ou seja, enquanto a execução contratual ela estiver no curso, né, e o tribunal ele acompanha a execução de alguns contratos, a gente tem um processo de seletividade e os contratos eles são selecionados para acompanhamento. Durante o acompanhamento não seria, vamos dizer assim, interessante para nenhuma das partes que houvesse uma notificação, no sentido de fazer o jurisdicionado apresentar uma defesa por escrito, justificativas, documentos, por conta de alguma observação constatada pelo tribunal. E a minha observação, o meu estudo seguiu nesse caminho de provar que seria muito mais profícuo para todos que houvesse um alerta. Simplesmente um alerta, por quê? Colocaria o tribunal como parceiro do jurisdicionado, no sentido de ele falar, olha, o que você contratou não está sendo entregue. Então, presta atenção, corrija, provoque a correção desse ponto, porque no final você vai precisar prestar contas disso para o tribunal. Mas nesse momento agora, não é interessante o jurisdicionado ele gastar mais energia para ele se explicar do que para resolver o problema. Então, nesse ponto, o trabalho do tribunal sendo mais parceiro, mais atuante nessa área pedagógica, ele fala, olha, não está correndo como deveria correr. Então, eu tenho exemplos no livro, por exemplo, um contrato de transporte escolar. Você imagina um colega, ele foi fazer a fiscalização e viu que os ônibus estavam contratados e eles deveriam ter no máximo 5 anos de fabricação. E nesse contrato específico, ele constatou que tinha um ônibus com 11, 12 anos. Algo que é muito comum em muitas prefeituras, inclusive. Exatamente, muitas vezes porque o gestor está sobrecarregado, ele tem outras preocupações, ele não conseguiu entrar nessa minúcia ou acompanhar como deveria. O próprio gestor do contrato, muitas vezes, ele é gestor de vários contratos. Então o tribunal, nesse aspecto pedagógico, orientar e falar, olha, foi observado, foi feito um apontamento, e você precisa saber que os ônibus não estão de acordo com o que foi contratado. Nessa prefeitura específica, isso está no livro, por isso que eu citei esse exemplo, a prefeitura ela provocou a empresa contratada e os ônibus foram regularizados, foi colocada à disposição dos alunos uma nova frota. A partir da recomendação que foi Exatamente. feita em caráter pedagógico, como você menciona, e nesse ponto me faz pensar que desse acompanhamento que eu faço da rotina do Parlamento de São Paulo, a gente tem visto esse alinhamento dos parlamentares com outros órgãos como o Tribunal de Contas, justamente para fazer essa prestação de serviço, mas também porque ambos têm o caráter de fiscalizar o funcionamento das ações do Estado. Então, esse ponto que você toca é muito interessante. Eu queria que a gente pudesse falar sobre como você construiu e conseguiu reunir, porque eu imagino que sejam muitas situações de acompanhamento que não só você, mas todo o tribunal faz. E você tem, eu imagino, a honra, né, de contar com o prefácio do ex-presidente Michel Temer e também uma citação de Eduardo Tuma, que é conselheiro do município de São Paulo e que tem aí uma carreira política bastante significativa. Para você, o que te orgulha na construção desse volume e pensando também que o que você faz aqui é, de alguma maneira, algo não só público, né? Você torna o seu conhecimento, as informações que você tem acesso públicas, mas no sentido educativo também, de provocativo, por que não? Como é que você pensa sobre isso e sobre o impacto mesmo, né, do gestor, talvez que pegue seu livro e consiga acompanhar o peso dessas informações? Olha, como você falou, para mim é uma honra, né, ter o prefácio do ex-presidente Michel Temer, sempre presidente. Tive a orientação do ministro Bruno Dantas, do TCU, à época que eu defendi a dissertação, ele era o presidente do TCU.
O conselheiro Eduardo Tuma, hoje meu orientador no doutorado, um grande amigo, ele, ele, ele na época também fazia parte da banca, né, da defesa da minha dissertação, assim como o professor, doutor André Ramos Tavares, à época também ministro do Tribunal Superior Eleitoral e titular do Direito Econômico da USP, uma pessoa também que eu rendo todas as minhas homenagens, um grande professor de todos nós, né? E também o Dr. Flávio Goldberg, um grande amigo, assim, um grande jurista, que realmente, sempre com os seus conselhos, acabou me orientando para a conclusão desse trabalho. Mas é o que você falou, a satisfação que eu tenho de produzir essa obra foi conseguir provar, por um estudo acadêmico, uma análise de uma amostra de todos os acompanhamentos de execução contratual em 4 exercícios, eu pude provar que quando há o alerta, e não a notificação para que fosse elaboradas justificativas, quando há o alerta, a gente tem 10,4% a mais de resolutividade. Que Ou é o seja, principal. o objetivo é alcançado. Exatamente. Né? Então, a gente não estressa os jurisdicionados numa hora que não é interessante para ninguém, simplesmente o tribunal é parceiro para, no final, depois de ter o termo de recebimento definitivo, depois de encerrada a execução contratual, aí sim o tribunal, se houver necessidade, fazer uma notificação para que sejam apresentadas as razões de defesa porque não foram cumpridos os alertas. Então, a notificação depois da execução concluída, ela ganha muito mais peso, ela tem muito mais força, né? E aí sim a gente vai conseguir separar quem tem o dolo ou quem de não cumprir, e é nesse ponto que o combate à corrupção é latente, porque quando a execução não é feita adequadamente, por uma questão, por exemplo, que nem eu falei dos ônibus, né? Porque deve ser mais barato o ônibus mais velho, né? Então, isso aí abaixa o valor da execução, mas não foi isso que foi contratado. Então, o tribunal ele não diz o que tem que ser contratado, porque isso, a política pública ela tem que ser do gestor, aquele que muitas vezes foi eleito para isso ou que recebeu uma delegação de quem foi eleito, no caso, os secretários. Mas o tribunal ele faz cumprir de acordo com o que foi contratado. E é essa a missão do tribunal. Então, quando eu pego esse aspecto de incentivar o alerta através, e a proposta do trabalho é que seja inserido na lei orgânica do tribunal um inciso específico nas atribuições para emissão de alerta no bojo do acompanhamento contratual, da execução contratual, a gente ganha assim força e fundamento para estar emitindo esses alertas. Como você bem falou, a Assembleia Legislativa, junto com o Tribunal de Contas, são os titulares do controle externo. Né? A Assembleia, com o auxílio do Tribunal de Contas, é isso que diz a Constituição. Então, são os responsáveis por esse controle externo. Enquanto controle externo, nós temos que essa parte técnica ficar com o Tribunal de Contas e a parte política com a Assembleia. Então, eu acho que trabalhando em conjunto, fornecendo subsídios, dando publicidade para as ações do tribunal, é assim que a gente coopera com a Assembleia Legislativa também, e com as câmaras municipais, muitas vezes. É engraçado quando você fala 644 municípios, porque a capital é tão grande que ela precisa de um órgão fiscalizador, né, um tribunal de contas próprio para analisar todo esse investimento que é feito, o acompanhamento mesmo das políticas públicas e a execução, né, de como elas acontecem em função do tamanho da população e tudo mais. Você menciona as mudanças ao longo do tempo, a partir de 16, como você citou no começo da nossa conversa, com a inserção tecnológica, né, a digitalização de todos esses processos, de que maneira e o que a gente pode esperar com o avanço da inteligência artificial nesses órgãos? A gente já está vendo alguns movimentos interessantes, né, que ajudam, por exemplo, a polícia e outros órgãos públicos. Como é que isso está acontecendo, por exemplo, no Tribunal de Contas? Olha, foi muito bem colocada a sua pergunta. Eu acho que, como eu falei, o tribunal ele já dispõe de uma inteligência artificial própria do tribunal, que chama Ania, está em desenvolvimento constante, né? E você vê que a gente não para, né? Está sempre evoluindo. O Ania, a Ania, né? Como preferir, ela é uma inteligência focada
para a nossa atividade. Então, ela tem a base das outras inteligências artificiais, mas está focada para a nossa atividade. E isso, eu vejo, esse avanço tecnológico é também o futuro do meu trabalho, né? Então, no doutorado, eu pretendo elaborar uma proposta de uma plataforma para que os alertas eles estejam disponíveis, que eles ganhem publicidade, que toda a sociedade, todo mundo que tiver acesso à internet possa ver os alertas que o tribunal emitiu no acompanhamento da execução Você contratual. já está adiantando para a gente que deve vir o próximo livro, É, inclusive. então, assim, ainda tenho 2 anos de doutorado, né? Então, estou encerrando o primeiro ano agora, com orientação do conselheiro Eduardo Tuma, e a gente está caminhando nesse sentido, de fazer essa proposta, por quê? Eu vejo que hoje em dia a gente precisa dedicar mais energia para auditoria de resultado, auditoria operacional, do que para auditoria de conformidade, que é muito importante. A gente não pode descuidar da conformidade. Quando a gente vê a auditoria de conformidade, a gente vai fazer uma análise, vamos dizer assim, fazendo um comparativo, é como se fosse uma autópsia, uma necrópsia. A gente vai ver qual foi a causa-morte e tentar imputar uma responsabilidade para quem deixou o paciente morrer, né? Agora, quando a gente faz auditoria de resultado, auditoria operacional, a gente tem condições de influenciar no tratamento do paciente. A gente pode chamar de uma auditoria preventiva? Também, né? Também. Essa prevenção ou essa correção de rumos, né? Porque às vezes já ocorreu uma não conformidade, mas quanto antes a gente apontar, melhor é, né? Dá oportunidade para o gestor. E nessa plataforma, ainda no aspecto de planejamento, né? Essa plataforma eu intento dar oportunidade para o gestor também inserir a resolutividade. Então, isso vai ficar disponível. Então, por exemplo, nesse caso do ônibus, né? Você imagina, foi feita o alerta que os ônibus não estavam com a data de fabricação conforme foi contratado, e você dá a oportunidade do prefeito, no caso aí, falar, olha, já foi resolvido, a frota já foi renovada, está de acordo com o que foi contratado, a empresa foi multada e seguimos com o contrato de acordo com o que foi planejado. Esse aspecto de dar visibilidade e publicidade também atende os princípios da transparência, né? E para o tribunal, a gente tem como planejar melhor as nossas auditorias. Eu imagino que com o avanço do controle de conformidade, a gente vai poder parametrizar isso, e aí falando da inteligência artificial, parametrizar para, se você consegue colocar na inteligência artificial, eu vou seguir o exemplo da declaração de imposto de renda, onde nós mesmos inserimos os dados e temos uma declaração parcialmente pronta. Eu imagino que o futuro do relatório da fiscalização será assim. O gestor, o jurisdicionado, ele vai inserir os dados, o relatório ele já vem pronto para o auditor, e aí o auditor vai validar essa parte de conformidade, né? Porque se tem condições de colocar, parametrizar, a gente tem condições de colocar isso na inteligência artificial, e o auditor ele vai poder simplesmente validar os dados ou aprofundar alguma coisa que ele entender por bem. Perfeito. Nossa conversa está muito boa. Estou conversando com o Antônio Carlos Magalhães. Ele é autor de O Poder do Alerta. Na sequência do Cultura e Saber, você fica sabendo mais dos detalhes de como foi a construção desse livro. Até já! A gente está de volta com o Cultura e Saber, hoje recebendo o Antônio Carlos Luz Magalhães. Ele é autor de O Poder do Alerta, que reúne aí a sua experiência na vida pública, na gestão pública e também a sua carreira, inclusive na polícia aqui de São Paulo. Eu queria retomar nossa conversa falando um pouco sobre como essa experiência, lá no início, você fala que começou na polícia com 18 anos, te deu todo esse corpo para pensar
na gestão pública, ao longo agora, você construindo, inclusive um doutorado que pode mudar o cenário, né, da fiscalização do Tribunal de Contas, não só aqui em São Paulo como um exemplo, mas talvez inspirar o Brasil e outros países no mundo sobre esse acompanhamento da fiscalização pública. Como é que essa carreira lá atrás, você pensava em chegar onde você chegou? E como é que você, nesse cenário que hoje a gente vive de tanta influência, né, se vê como alguém que consegue influenciar positivamente gestores públicos? Olha, agradeço a sua deferência toda, né? Realmente são desde 91, então são 34 anos, né, de trabalho. Vou fazer 35 agora em janeiro de serviço, né? Então, uma satisfação. Desde o começo eu entrei na Polícia Militar e a gente sempre primou pela legalidade, por fazer a coisa certa, por coibir, né, os delitos, né? E eu acho que tem tudo a ver, né, a minha migração, né, da polícia para o tribunal. Não foi planejado, né, lá atrás eu nunca imaginei, mas eu venho, a minha vida ela está diretamente ligada com o Tribunal de Contas. Meu pai foi funcionário do Tribunal de Contas durante 45 anos, foi o primeiro economista do Tribunal de Contas, foi diretor lá, conselheiro substituto. Minha esposa também é funcionária do Tribunal de Contas, há mais de 30 anos também, e ela me incentivou muito, eu devo tudo a Deus e à minha família, né? E a minha esposa realmente me impulsionou para essa carreira no tribunal que eu nunca pensei. Hoje minha turma, eu tenho a satisfação de fazer parte da maior turma que já formada no Barro Branco, né, Academia do Barro Branco. Hoje são todos coronéis da Polícia Militar, tenentes coronéis. Então, é uma satisfação. Eu poderia, né, ter continuado, seria hoje talvez tenente coronel ou coronel. Ou já poderia ter aposentado. Mas o destino quis que minha esposa me incentivasse a prestar o concurso de auditor. E não foi fácil, Marcela, foi Imagino que difícil. não, um dos mais concorridos do Brasil, E, inclusive. e competir com o pessoal mais novo, né, que está afiado nos concursos, não é uma tarefa fácil. Mas Deus me abençoou, me encaminhou, eu passei na prova. Realmente foi uma prova muito difícil, mas e tive toda essa trajetória de trabalhar com grandes nomes, né? Com o Dr. Edgar Camargo Rodrigues, ser orientado pelo ministro Bruno Dantas, hoje ser orientado pelo conselheiro Eduardo Tuma e estar no gabinete, talvez da maior autoridade aí de controle interno no país, que é o conselheiro Wagner de Campos Rosário. Um grande amigo, uma pessoa que realmente é brilhante no que faz, em tudo que faz, e agora veio contribuir com o Tribunal de Contas do Estado e está já de pronto, já sendo um grande conselheiro lá. Perfeito. A gente lembra que Wagner Campos Rosário foi indicado, inclusive nesse ano, assumiu o posto, né, em setembro de 2025, e logo na sequência a Assembleia Legislativa também deu aval aí para que o sempre deputado estadual Carlos César, do Partido Liberal, também assumisse uma cadeira, e nessa fusão, né, de fiscalização, como a gente mencionava no começo, uma larga experiência, inclusive de líder, né, relator de vários projetos na Lesp, que agora vai assumir também esse papel de fiscalizar dentro do Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo. Queria entender um pouco da dimensão. Há uma comunicação entre um Tribunal de Contas de um Estado com outros, com a União? Como é que vocês trabalham nessa cooperação para fomentar mesmo a capacidade de aprimorar, né, mecanismos de fiscalização? Como é que você também vai beber em outras águas para se inspirar e, por exemplo, para entregar para a sociedade esse livro e o trabalho que você está desenvolvendo agora? Olha, o tribunal está sempre em contato com os outros tribunais de contas do Brasil, né, através da Tricom, do Instituto Rui Barbosa, o IRB. A nossa presidente agora também assumiu a função de direção nesses órgãos. A nossa presidente é a conselheira Cristiana de Castro Moraes, a quem rendo minhas homenagens também. Então, a gente vê, sempre há esse consenso, né? As normas, a Constituição é a mesma, a lei de licitações é a mesma para todos, e a gente vai sempre nesses congressos procurando trocar essas experiências, né?
Então é sempre muito profícuo essa troca de informações com os outros tribunais. Isso aí ocorre rotineiramente. Uhum. Magalhães, você mencionou a lei de licitações e eu me lembro de alguns episódios em que, inclusive, houve um aprimoramento dessa legislação, né, uma atualização recente dessa legislação. Como é que vocês também têm acompanhado e assessorado os municípios para entender o que pode, o que não pode, quais foram essas atualizações e o porquê que isso é necessário para fortalecer a fiscalização do que é gasto, né, e quais são as políticas em que, de fato, o orçamento, né, inclusive a gente está vivendo essa época de discussão do orçamento do Estado de São Paulo, podem ser empregados a partir dessas recomendações. Olha, o tribunal ele promove diversos cursos para os gestores em diversas áreas, né, através da Escola de Contas, Uhum. aonde eu tenho também um orgulho tremendo, porque meu pai foi o primeiro gestor do que hoje é a Escola de Contas, né? Lá em 89, Muita ele coisa mudou. foi o coordenador, né, na época era a Coordenadoria de Capacitação e Aperfeiçoamento, depois, em 2004, se eu não me engano, mudou para a Escola de Contas Públicas, e hoje nós temos uma escola assim com a doutora Bibiana, uma excelente diretora lá, promove diversos cursos, né, em diversas áreas, né? Então, e também promove os congressos aqui no nosso tribunal também, aberto para todos os gestores, além dos cursos que são online. Sim. Então, tem sempre as atualizações, estão sempre ocorrendo, né? E acho que a Escola de Contas é um dos setores talvez mais importantes aí do tribunal também. Com certeza. Inclusive, o Tribunal de Contas tem uma parceria com a TV Alesp para promover, né, os seus conselheiros e todo o trabalho que é feito dentro da instituição, a partir também desse diálogo, dessa comunicação pública, né, de divulgar o que é feito. Pensando no que você deve e já está se dedicando a escrever, a pensar, a registrar para o futuro, o que você, como auditor, espera, Magalhães, em relação às decisões do poder público para aprimorar essa fiscalização? Porque acho que as fraudes ou os desvios, né, esse orçamento público mal empenhado acaba dificultando a vida da população que precisa dos serviços públicos e talvez esse seja o papel mais crucial do Tribunal de Contas, né? É entender a dimensão de o quanto esse recurso precisa ser bem aplicado para que, de fato, as pessoas consigam ter acesso aos serviços públicos mais básicos. Então, minha pergunta vai no sentido de o que você espera para o futuro, né, nesse compromisso mesmo de melhorar cada vez mais a fiscalização do que é feito, por exemplo, no maior estado do país. Olha, realmente esse é o nosso anseio, né? Sempre está melhorando, avançando nos métodos de fiscalização, avançando nos modelos, avançando nessa parte pedagógica, instruir melhor também todos os gestores que estiverem disponíveis, né, para participarem dos nossos cursos. Sim. Mas eu acho que a interação, como a gente falou no outro bloco, da tecnologia, com o avanço da inteligência artificial, com o avanço dos métodos de auditoria, eu acho que isso vai propiciar cada vez mais a efetividade do que foi gasto, né? Então, a gente fechar todos os vazamentos que podem ocorrer é muito difícil, porque nós temos aí uma imensidão de contratos o tempo todo, a gente não consegue fiscalizar tudo. Sim. Mas direcionar para que cada vez o nosso serviço seja mais efetivo. E esse direcionamento, como eu falei, com o uso da inteligência artificial, para a gente colocar análise da conformidade e a gente focar mais o olho do auditor para o acompanhamento da execução contratual, é uma das vertentes que eu acho que mais profícua para a gente combater o mau uso do dinheiro público. Isso, de alguma maneira, tira a sobrecarga humana de ter que fazer a fiscalização, o acompanhamento de tantos setores, saúde, educação, segurança, enfim. E com contratos diferentes, você mencionou alguns aqui no livro, mas isso, de alguma maneira, o uso dessas ferramentas tira essa sobrecarga da pessoa que está atuando ali todo dia? Eu acho que sim. Eu acho que sim, e essa é a minha esperança, né? Aliás, o meu trabalho agora no doutorado é nesse sentido, da gente focar mais na auditoria de resultado,
conseguir, porque onde eu vejo o auditor, ele não pode ser substituído por IA para verificar, por exemplo, a documentação do ônibus ou para ir lá e ver o estado dos assentos, ver como que os alunos estão sendo transportados. Eu estou me atendo só a um exemplo, mas isso em todos os contratos pode ser feito. Sim. Né? Então, esse olho do auditor, a gente, com o uso das ferramentas, por exemplo, da inteligência artificial, a gente vai conseguir focar onde tem a maior probabilidade de ocorrer a ilicitude ou de ocorrer a falha. Né? Então, com isso, a gente consegue, vamos dizer assim, ver que a conformidade foi atendida, a gente não pode descuidar disso, mas focar mais a nossa força humana, que não pode ser substituída, para o acompanhamento da execução contratual, por exemplo. Fora isso, o tribunal também ele disponibiliza diversas ferramentas, como o portal de obras paradas, como o visor, que é os alertas da lei de responsabilidade fiscal, como o índice de efetividade da gestão municipal também, que tem uma plataforma... excelente marcador, inclusive, para entender se o prefeito está conseguindo executar bem ou não. E eu acho que isso pode ser um direcionamento para o gestor, é uma ferramenta a mais que fica disponível para o prefeito, no caso, para ele ver onde que ele pode melhorar, onde que ele tem que colocar mais políticas públicas para alcançar uma efetividade melhor de entrega para o cidadão em si. E é um parâmetro interessante, já caminhando para o final da nossa conversa, que é você pensar que, ao mesmo tempo, o órgão é parceiro da gestão, tanto estadual quanto municipal, no sentido de acompanhar e orientar o que deve ser feito para termos o resultado, como você bem mencionou, mas também no sentido de dizer assim, olha, você tem que executar bem o que você está fazendo, né? Porque nós estamos de olho. Então, acho que essa dinâmica faz com que, de fato, a gente consiga cumprir muito bem, né, o papel, de fato, de órgão fiscalizador e, como os parlamentares acabam sempre falando, né, fazer com que, de fato, a política chegue lá na ponta, chegue na pessoa, chegue no serviço que precisa ser feito, executado, com recursos bem empenhados para que a gente tenha cidades cada vez melhores para se viverem. Quero agradecer ao autor de O Poder do Alerta, Antônio Carlos Luz Magalhães. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui. E está disponível o livro. Queria que você deixasse, inclusive, para as pessoas que tiverem o interesse de saber mais, onde elas podem encontrar. Bem, por enquanto ele está disponível na Amazon, né? Então é só clicar lá na Amazon O Poder do Alerta e já vai sair na página que pode ser comprado online o livro. Perfeito. Tá Muito bom? obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, realmente para nós que produzimos obras, né, e meu livro aqui, a gente tem essa oportunidade de divulgar na TV Alesp, um órgão, a Alesp em si, um órgão que eu tenho orgulho de ter trabalhado durante 5 anos e servido lá. Para mim é uma satisfação estar aqui com você hoje, agradeço a todos. Agradeço a você também que esteve conosco nessa edição do Cultura e Saber. Lembrando que você pode rever esse e outros programas lá no canal da Alesp no YouTube. Até mais. Tchau, tchau.